agradecer e aí parabenizar, Tobias, pela sua liderança, aí, né? A população trazer essa questão aí, especialmente aqui, César Victor, né? Que conhece bem esse território, né? Vem estudando bem esse território, eu acho que é muito importante neste momento. Nós estamos diante de uma situação posta, né? Nós temos um empreendimento que já instalou grandes, né, fazendas, aí está a situação posta, que a gente tem que buscar uma solução estratégica no sentido de mitigação e adaptação àquilo que foi criado, né? Isso nós temos, mas existe naturalmente, né? Pelo que a gente lê na imprensa, que esse empreendimento vai chegar a 80 mil hectares. Se isso de fato acontecer da forma que aconteceu até agora, a gente vai ter que pensar, enquanto urucuiano e geraizeiro, aí pensar outra estratégia até para, de fato, vamos ficar aqui mesmo? De que forma vamos fazer, né? Nós estamos diante de uma situação, eu costumo dizer que é quase uma pandemia da falta de lideranças que possa estar antenada a futuros desejáveis, né? Isso é uma crise, uma pandemia mesmo. As pessoas não conseguem ver 5 anos, os 60 meses depois do Estado, né? Nós estamos também vivendo, naturalmente, digamos assim, as pessoas, existe a legislação, mas as pessoas têm prevaricação. Existe uma prevaricação do que tem. Nós temos uma legislação muito boa, mas existe a prevaricação. Existe a inércia de quem, de fato, deveria, de fato, implementar e fazer com que isso não acontecesse. Então, diante disso, o que nós podemos constituir e criar? Fica aqui ouvindo as abordagens, das palavras de contribuir você até agora, que nós temos que criar um instrumento de governança, ou criar, ou implementar dentro do comitê, um instrumento de governança que esteja acima de qualquer suspeita, né? Porque muitas vezes o poder municipal ou qualquer outra organização local tem essa dificuldade, até porque nós não temos estudos, né? Nós não temos estudo de impacto, porque diz que tem que ser feito por alguém que licenciou, aí abriu mão. Nós não temos um estudo de impacto, especialmente com relação ao aquecimento ou o desconforto térmico que vai ficar aqui, diante dessa falta desse instrumento e ainda a falta de um instrumento de governança, a gente fica numa situação muito difícil. Daí, o que eu queria propor como solução é avaliar se dentro do comitê criar esse instrumento de governança, né, envolvendo as organizações que possam estar articuladas em rede colaborativa e os estudos. Né? Já vem há quase um ano discutindo com o deputado no sentido de captar um recurso para pagar esse estudo. Mas mesmo assim, eu estava ainda não... Quem vai fazer esse estudo, né? Que pode ser um estudo realmente altamente capaz de não deixar, porque as pessoas estão, digamos assim, dentro do canto da sereia, as nossas lideranças estão, digamos, pasmadas diante do canto da sereia, de que vai gerar, não sei quantos empregos, vai ser a situação, quanto o impacto é enorme, né? E a gente que é urucuiano, a gente tem a ideia, nós temos cara de besta, mas não somos tão bestas, né? Eu que sou catumano geraizeiro, né? Do Urucuia, né? Enfim, eu queria dizer deixar essa contribuição mesmo, né? E estamos sonhando agora rapidamente esse estudo. Nós, enquanto sociedade, a gente não pode chegar ali em qualquer espaço e defender isso, porque cada documento. A gente tem que falar baseado em algum estudo mesmo, né? Porque senão fica parecendo, isso é política, isso é contra. Nós estamos falando com relação. Nós temos que. É um futuro desejável. Nós queremos deixar aqui enquanto membro da espécie humana, nesse exato momento. Obrigado. Fechar já, então vai ser Antonieta e Ivonete, a gente encerra, tá? Pelo amor. Como é que é seu nome? David. Então aí a gente encerra, tá, pessoal? Já, por causa do delongar da hora já. Aí eu vou ser rápido mesmo. Rapaz, encontramos um conterrâneo aqui lá do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Me apresentar aqui, sou Clinton, sou do ICLP e trabalho no Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Tivemos outro dia lá na sua vereda lá,
depois vamos conversar aí. Mas tentando ser bem objetivo aqui, eu acho que tem algum consenso, talvez, que a gente possa chegar em relação à qualificação do processo de licenciamento desses parques fotovoltaicos. O companheiro aqui falou das normativas do licenciamento, pode colocar condicionante tal ou tal, mas a questão, isso tem sido colocado? Todas as falas aqui demonstram, na verdade, que esse processo tem sido bem frágil, né? E as condicionantes não têm sido colocados, os estudos não têm sido feitos, né? Relato de pessoas de vários setores aqui, não são só de um setor, né? Demonstra isso. Então, não se trata aqui de ser contra ou a favor dos parques voltaicos ou de achar ser bom ou ruim, mas uma melhoria, uma qualificação no processo de licenciamento desses empreendimentos, eu acho que é um consenso que deveria, se não um consenso, mas pelo menos é uma bandeira que deveria perpassar todos os setores que estão aqui, desde quem trabalha mais com a conservação ambiental, como é o nosso caso, mas até os setores ligados com os próprios empreendimentos, passando pelos irrigantes, passando pelo agronegócio, melhorar os processos de licenciamento, qualificá-los melhor, vai trazer benefícios para todo mundo, inclusive para o setor produtivo. Então, por exemplo, alguns pontos assim básicos que poderia a gente ter um entendimento, autorizar desmatamento de cerrado nativo para implantar um sistema desse parece senso. Uma região que tem outras áreas. Tem alguns pontos que a gente poderia firmar, assim, pelo menos consensualmente. Classificar um empreendimento de milhares de hectares como de baixíssimo impacto, de baixo impacto, isso não tem nenhum, assim, não tem justificativa tecnicamente falando. O fato de ser energia fotovoltaica pode ser uma carta branca, né? Permita que a implantação desses empreendimentos passe por cima de questões de sustentabilidade que envolvem todos os setores. Então, acho que é isso. Pelo menos qualificar o processo de licenciamento, melhores estudos e melhores condicionantes, é algo que deveria perpassar, no entendimento, de todos os setores que estão aqui representados. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Estou representando também o Mosaico como segunda secretária executiva e, da minha parte, já faço essa questão do reflorestar, porque já pensando nas gerações futuras, faço isso desde criança com minha família. Então, quando cada um faz sua parte, isso já vai mitigando. Então, como já foi feito, não é, César? Agora devemos cobrar também isso de reflorestar. O que eles estão fazendo de projeto para reflorestar? Vão contribuir onde? Como? De qual forma? Eles vão investir em alguma unidade de conservação? E as pessoas também das comunidades tradicionais? Em quê? Como? Então, quando se fala também nessa criação aí, que o Debrando falou, é importante também ter essa questão da fiscalização. Onde será feito? Como será feito isso? Tá? E cobrar. Cobrar um reflorestamento mais do que obrigatório. Porque a nossa caixa d'água, que é o cerrado, ela está sendo perfurada e sangrada. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiro, é uma alegria estar aqui nessa casa, nossa casa querida, Vale do Urucuia, uma região, eu digo para o Vale do Paracatu que o Vale do Urucuia é também uma região muito querida, com identidades muito próprias, com pessoas muito ainda com sertanejo do Guimarães Rosa muito presente. Então, é uma região completamente diferente de tudo aquilo que a gente vê no Vale do Paracatu. Temos alguns projetos, como o ProAguas do Urucuia, que nós estamos aí aguardando,
para que ele, de fato, seja executado nessa região. Eu me chamo Ivonete, estou aqui representando o Poder Público Municipal. Nós sabemos que há alguns erros, né, ao longo dos anos. O Provárzia é um deles, né? Nós tivemos aí esse grande problema. Nós sabemos que o segundo maior tributário de água de São Francisco, que é Urucuia, está extremamente assoreado. Extremamente assoreado. Eu vi um estudo de um professor no evento Hidroviáveis em Pirapora, que eu fiquei assim, extremamente assustada com a nossa realidade. O Júlio fala muito da questão, né? A gente falava muito no Comitê do Urucuia da questão da necessidade não de um programa de um governo, mas um programa de Estado sobre os recursos hídricos, que é a nossa fonte de vida. Como que a gente vai produzir água? Disse eu, Débora, que estão aqui, para falar do programa Produtor de Águas. Como que nós vamos produzir água e reaver tudo que a gente tinha e a revitalização de todos os nossos rios. Quando se falava em vir energia fotovoltaica para cá, conversando com os prefeitos, com os municípios, e eu dizia, em Paracatu, nós tínhamos 12 regiões quilombolas. Nós temos regiões quilombolas que estão completamente destruídas dentro de um espaço de uma empresa. Não existe mais aquela identidade daquelas pessoas. Quantas empresas nós tivemos em Arinos, estamos tendo até hoje, teremos até esse processo de energia fotovoltaica, vem essa multidão de gente. Vai em André-Xé, Três Marias, e vê a quantidade de filhos dos eucaliptos naquela região e todos os problemas sociais causados pela economia. É claro que não há desenvolvimento sem problemas de consequências, é claro que não. Mas todo mundo quer um telefone novo, quer um carro novo, então uma coisa acontece. Quando alguém diz sobre a inércia, sobre... Gente, Mariana e Brumadinho aconteceram. O tanto de barragem que nós temos no nosso estado, elas vão, uma hora, ter problemas ambientais, elas vão ficar lá, as empresas vão embora e o passivo vai ficar. Então, isso é de todos nós. Ninguém vai consertar aqui, ninguém vai desfazer, ninguém vai parar. A hora que o poder público levanta e faz a bandeira, e vai para a internet e faz aquilo, ele ganha 10 milhões de reais para consertar um hospital. Então, passou. Se a barragem estoura, aí vai pagar um passivo ambiental depois de anos, mas as mortes e as consequências vão ficar. A proposta, então, Tobias, nesse sentido, concordo, não tem como fazer nada se a gente não tiver estudo. Perguntei, a temperatura, tem estudo, sabemos quanto? Não sabe. Ninguém sabe. Então, ninguém sabe de nada, gente. Chegou um monte de empresa, pôs um monte de placa solar em Arinos, que se você olhar no mapa de Minas, é a região mais vermelha, mais propícia para a produção de placas solares, por isso que eles estão aqui. É o noroeste de Minas, a região de Arinos é a maior, a gente já viu esses mapas todos, mas qual que é a proposta? Todo mundo colocou aqui a questão. A legislação, os deputados tiraram partes importantes na aprovação da lei. Então, onde é a questão dos gargalos? A questão junto às comissões de meio ambiente da Assembleia Legislativa, junto ao governo federal, essa articulação maior, essa documentação em nome do comitê, que seja uma moção, que seja oficialização, em relação ao resultado desta primeira plenária aqui em Arinos, sobre essa questão da fotovoltaica. São os estudos que o César já fez, brilhantemente nos traz no comitê, né, César? Essas apresentações, obrigada de novo, viu? Então, é isso, Tobias, são essas propostas. Nós estamos lidando com água, nós não sabemos qual a quantidade de contaminação por algum produto dessas placas. Nós temos a experiência de Paracatu, lixiviou para onde abastece a população, foi preso responsável ambiental. Então, sabemos que as empresas só vão cumprir o que está na lei. O que não está na lei, ela não fará nada. Então, se a gente quer alguma coisa, nós temos que trabalhar em cima da legislação dos legisladores. Então, essa é a minha proposta. Obrigada. Neilton,
encerramento novamente, eu e César, a gente encerra. Vem. Bom dia, pessoal. Eu sou Neilton, estou gestor do IEF, gestor de bandeiros. Já tive o Serra das Araras, a parte quando o Serra participou de uma vez, né, Serra? A gente vê muito o pessoal falar, aproveitar que estão as bacias, os gestores aqui dos comitês de bacias, a gente fala muito em preservar a PP dos rios, né? Para não acabar a água. Assim, quando você... Eu tive acompanhando alguns estudos sobre o rebaixamento do são freático. Eu acho que a PP do rio seria o terceiro ponto a preocupar. Enquanto a água estiver nascendo, a água, nada segura ela. Se você preocupar primeiramente com a recarga hídrica, a gente tem que se preocupar primeiro. Se a água está infiltrando e está abastecendo o são freático, ela vai ser na nascente. Em algum lugar vai ter que estourar. Mesmo que esteja assoreado o rio, ela vai caçar um lugar para passar. Outra coisa, será que é o rio que está assoreado ou é o volume de água que diminuiu? Olha o Rio São Francisco. O problema do rio é assoreamento? Qual o volume de água diminuiu? Pandeiros de... A gente fez agora 20 anos do refúgio. O rio Pandeiros de 20, 30 anos para cá, o volume dele era 20 metros cúbicos por segundo. Hoje está 5. E aí, será que o problema está no assoreamento? Só? Eu acho que é os 3 pontos. Primeiramente, recarga hídrica. Esse ponto tem que estar. É o principal. Enquanto estiver enchendo a nossa caixa d'água, ela vai brotar em algum lugar. Terceiro, as nascentes. Então, o conjunto. E segunda nascente e terceiro, assoreamento. O pessoal da bacia tem algum levantamento de quantos poços artesianos tem aberto na região? E o volume de água que é retirado? Isso aqui é só para você pensar um pouquinho, a gente começa a olhar por outro lado. É claro que o água é muito importante. Quando você retira água de um rio, você colocar 10 bombas, o rio baixou o seguro. Se você desligar a bomba, a água vai continuar descendo? Beleza. O que você não usa, ela vai embora, não vai? E quando você tira do lençol freático? Qual a diferença de você captar a água de um rio e do lençol freático? A água do lençol freático é aquela que vai abastece a nascente. Quando você põe um pivô, uma irrigação grande, puxando do poço, por exemplo, do lençol freático, você está rebaixando o lençol freático. Vai diminuir a quantidade de jogamento ou até menos. Então, se a quantidade de água que está sendo infiltrada está sendo menor, o que acontece com o lençol todo ano? Antigamente, as nascentes tiravam 1 metro, a chuva enchia 1 metro, ficava assim. Agora, as nascentes tiram 1 metro, a captação tira mais 1 metro, ela só volta 1 metro. E cada ano, se eu não me engano, está com uns estudos que até uma pessoa de Januário Trabalheta está fazendo, fez doutorado em cima disso aí, ele está rebaixando mais ou menos, se eu não me engano, eu até acompanhei alguns estudos lá, medição dos postos, ele fez os postos lá na nascente do Rio Peruaçu, está rebaixando aproximadamente 60 centímetros por ano no solo freático. Só que ninguém tem levantamento de quantos postos tem. Eu não falo nem os que são teotógrafos. Os que não têm, que está abrindo milhões de postos que tem hoje, entendeu? E a preocupação que eu vejo, Chapada Gaúcha, eu estou vendo, é só ver postos artesianos. Para colocar o quê? Irrigação. Tem que ter um cuidado danado, gente, porque a gente não consegue comer dinheiro. Se falta água, falta tudo para a gente. Então, só para vocês terem pensar um pouquinho, que a água é tudo. Então, a gente tem que pensar desse lado. Bom, obrigado. Bom, pessoal, eu tentei compilar tudo que foi dito quanto proposta e, por se tratar de alguns assuntos aqui que extrapolam os limites do comitê, né, digamos assim, eu acho que nós, enquanto diretoria, a gente vai ter que fazer um exercício para compilar isso tudo, para verificar quais correspondências a gente envia, para onde que a gente envia, e eu acho que não é um momento para a gente criar esses documentos agora, até pelo extrapolar da hora. Mas eu tentei realmente receber tudo que foi dito aqui, fui anotando, e obviamente que a secretaria também fez isso, e a gente vai, logo na sequência, que elaborar esses documentos, esses encaminhamentos, divulga para todo mundo, e a gente pode fazer isso de forma conjunta, viu, Rodrigo? Mas eu vou passar para o César aqui para ele fazer o encerramento, a gente já superar esse ponto e a gente continua a nossa pauta, que ainda tem alguns pontos para ele terminar. Bom, novamente falando aqui, eu gostaria de agradecer mais uma vez esse espaço.
realmente teve muitas intervenções muito importantes, interessantes. Vejo que Chile, apesar de ser tarde, mas antes tarde do que esse projeto ainda vai crescer muito. O que tem aí implantado, acho que não chega a 10% da previsão, pelo menos do que se fala. Então, eu acho que uma coisa importante é a gente chamar. Eu queria saber se tem algum representante das empresas que estão participando disso. Chamar essas empresas, porque eles têm a preocupação ambiental, mas é para ter uma preocupação ambiental real. Então, acho que a gente tem que chamá-los. A gente respeita a legislação, tudo bem. Como o Gabriel falou aqui, essa legislação, e o professor também, não está adequada. Só que para você mudar uma lei não é de hoje, né, do dia para a noite, demora. Agora, as empresas podem sim tomar atitudes que, independente da legislação, pode vir a beneficiar a região. Então, acho que a gente tem que chamar as empresas, no primeiro momento, para sentarmos juntos e talvez desenhar uma outra estratégia para a região, imaginando o longo prazo, porque no final das contas são eles os responsáveis pela implantação. É o francês, a empresa aí, né, de uma francesa, essa que está aqui, eu vejo que tem um capital francês muito forte nesse negócio. Vamos chamar os franceses aqui. Será que eles então, realmente eles falam de peito aberto, que nós estamos implantando negócio lá em Arias, e que é sustentável, nós estamos ajudando a mitigar os impactos, nós estamos ajudando a não emitir mais gases do efeito estufa, porque nós estamos substituindo a energia que está aí, combustível fóssil, por energia limpa. Mas será que é limpa mesmo? Matar cerrado é limpo isso? Então, porque senão, o que a gente pode fazer também em sociedade civil? Podemos fazer sim, mandar uma carta lá, presidente da França, Sarkozy, né, que ele gosta de falar, né? Vamos lá, ó, suas empresas aqui francesas estão causando impacto assim, assim, assado. Mas antes disso, eu acho que merece sim, um debate com essas empresas. Qual que é a proposta de vocês? Pô, nós queremos saber, queremos dar opinião. Então, eu acho que a gente pode estar ao nosso alcance. Sugestão, chamar conjunto de empresas, não é só um representante, não, o conjunto das empresas, para discutir de forma aberta o que é que a gente quer. Porque ainda vai demorar para implantar esses 80 mil hectares. Então, o que a gente pode fazer para mitigar, como foi falado aqui, mitigar os impostos, os impactos, para garantir que a água, como o Deus falou aqui, permaneça, porque aqui a gente está no comitê de bacias. O que pode ser feito para evitar? Porque a legislação está aí, não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Então, a gente precisa ter ações concretas. Acho que uma das questões é essa. Concordo com as outras propostas aqui, as moções, é muito importante moções, mesmo que ela não tenha um poder de dar, mas só de fato de ter uma manifestação dos comitês, estar preocupado com essa questão, caminhar essas moções para os órgãos superiores, para o CONAMO, faz parte do CONAMO, falei lá, mas ficou todo mundo só escutando. Não houve nenhuma mudança nisso. Eu, Tobias, faz parte, chega lá, né, Tobias? Bota as coisas, coloca as coisas, as reivindicações, mas precisa construir um processo. Eu acho que é importante a gente trabalhar em conjunto. Acho que esse assunto é um assunto que interessa a todos os comitês, que possamos ter alguma coisa mais concreta. Eu acho que esse papo, a gente pode ser uma audiência, se é audiência, mas pelo menos uma reunião com os empreendedores, com os fazendeiros também. Às vezes o cara acha, se eu contrato lá de 30 anos, vou ficar lá no minha casa de renda, mais da vida. Será que ele quer isso? Será que daqui a 10 anos esses contratos vão estar muito para o lado deles? Porque está acontecendo isso no Nordeste, né? Contrato de eólicas, comunidades que assinaram contratos totalmente arrependidas de terem botado o seu nome lá nos contratos de 30 anos, porque já no ano 4, 5, já estão vendo os impactos que gerou, já estão vendo os problemas que estão tendo, sabe? Então, os daqui ainda estão no início aqui, assinou contrato de 30 anos, vou criar, vou ficar olhando o horizonte, as placas. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com essas empresas. Olha, vamos chamar elas, discutir
Qual é a proposta? Vamos fazer. Aonde que vai? Vai aumentar a temperatura? Vamos fazer estudos, vamos exigir esses estudos, porque não é possível o cara de uma grande empresa multinacional ficar aceitando que uma análise simplificada vai resolver o problema. Não vai. Tem que ter as respostas. Mesmo que os estudos não sejam conclusivos, pelo menos indicam caminhos. Precisa disso. Vamos pensar no futuro, as gerações futuras. Nós estamos aqui, alguns de nós daqui a pouco já está indo embora. Nós vamos ficar aí, os nossos filhos, netos, não é não? Será que a gente não tem, eles não têm o direito de ter uma vida boa? Será que vai ter que viver no meio de placa solar? O sujeito que mora numa cidade, na fazenda lá, antes ele vinha direto, agora não, tem que dar uma volta, né? Porque nós no meio das placas. Imagina os bichos, né? Como é que fica? É isso, muito obrigado. Beleza, César, muito obrigado. Falei, vai encerrar, não vou abrir mais questões para não sair do lugar. Eu compilei tudo e vou dar esses encaminhamentos sobre audiências, sobre a discussão da revisão da legislação, sobre correspondência ao Ministério. A gente vai tentar construir isso tudo e eu digo para vocês assim que isso for feito, tá? Eu vou pedir para a secretaria continuar a pauta, para a gente encerrar isso, porque o SF9 ainda tem uma pauta e já são meio-dia, então a gente tem que finalizar isso aí para a gente liberar o espaço, tá? Então, Thaís, por favor. Dando seguimento na pauta, nós vamos para o 7º item de pauta, que é uma deliberação ad referendo do CBH Paracatu e Urucuia, número 4, de 11 de novembro de 2024. Eu vou ler aqui a deliberação, ou você quer comentar antes? Eu só vou fazer um breve comentário. Essa deliberação ad referendo em questão, se vocês puxarem na memória, os assuntos gerais da nossa última reunião, a Ivonete até fez essa manifestação durante a plenária, que era uma deliberação que o comitê deveria emitir para ela se deslocar para o Fórum Nacional de Comitês. Apesar dela não representar o Paracatu no Fórum Nacional, ela representa o Fórum Mineiro, que nesse momento está em reformulação. Então, nesse momento de transição, né, enquanto o Fórum Mineiro ainda não se resolveu, enquanto secretaria coordenadora, o comitê de origem dessa pessoa tem que emitir uma deliberação para que possa fazer o custeio dela para esse evento do Fórum Nacional. Então, nós buscamos várias reuniões, a Angélica se debruçou em cima disso para tentar entender se dava para fazer, qual era a redação, então foi meio custoso assim, mas a gente conseguiu proceder essa deliberação de referendo, e a Thaís vai ler, mas é exclusivamente para a finalidade da Ivonete participar do Fórum Nacional de Comitês. Então, Thaís. E aí, no Comitê do Urucuia já tinha deliberação para ela fazer essa participação, né? Então, como nós também passamos por uma reformulação, foi necessário fazer de novo. Thaís, por favor. Então, para conhecimento de todos, deliberação ad referendo CBH Paracatu e Urucuia, número 4, de 11 de novembro de 2024. Aprova a participação e custeio de despesa de viagem da conselheira Ivonete Antunes Ferreira na 6ª reunião ordinária do colegiado coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas de 2024, conforme anexo 1. O Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Paracatu e Urucuia, CBH Paracatu e Urucuia, instituído pelo Decreto Estadual número 8.729, de 12 de dezembro de 2023, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Estadual 13.199, de 29 de janeiro de 1999, considerando a convocação para a 6ª reunião ordinária 2024 do colegiado coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, considerando a necessidade de deliberação pelo comitê quanto à participação do membro para a concessão de diárias e para o deslocamento, estacionamento do aeroporto, custeada pelos recursos do FIDO, Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais. Delibera ad referendo. Artigo 1. Fica aprovado o uso do recurso do FIDRO para a participação da conselheira do CBH Paracatu e Urucuia, Ivonete Antunes Ferreira, na última reunião ordinária do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, conforme que será realizado nos dias 5/12 de 2024 e 6/12 de 2024. Artigo 2. Essa deliberação entra em vigor na data da sua assinatura.
Anexo 1, que é o calendário de reuniões ordinárias do colegiado coordenador do Fórum Mineiro de 2024. Essa deliberação lá de referendo foi enviada para todos os membros e agora a gente segue para aprovação e votação. Para aprovação da liberação, eu peço que as pessoas que aprovem permaneçam como estão. Voto contrário? Abstenção? De forma unânime, eu declaro aqui como aprovado, né, a deliberação lá de referendo. Como é uma formalidade, né? A gente emite uma deliberação de referendo, é uma formalidade trazer para o plenário para aprovar, divulgar para todos. Mas isso já foi um tema que até já tinha sido enviado no nosso grupo, por e-mail também. Todo mundo serviço. Nosso próximo ponto de pauta é o retorno dos ofícios encaminhados à CETOC. E seria o Adson que iria apresentar, mas ele não pôde vir hoje e pediu para a gente dar uma explanada e também a pedido de outros membros da CETOC aqui. Nós encaminhamos 2 demandas para a CETOC há um tempo atrás, e aí o Adson, como coordenador da CETOC, convocou a reunião e discutiu essa matéria na Câmara Técnica em questão e encaminhou para a gente uma correspondência. Então, vou ler essa correspondência para vocês, também foi encaminhado no e-mail. Discussão sobre métodos de telemetria e monitoramento de captação de água. Recomendamos que a diretoria do CDH Paracatu e Urucuí adote como metodologia técnica principal a curva da bomba com aferição periódica anual, acompanhada de orímetro, considerando a aferição adicional. Sempre que houver troca de bomba ou manutenção significativa, e que deixem em aberta a possibilidade de produtores com maior capacidade financeira optarem por tecnologias superiores, como hidrômetro digital ou telemetria avançada. Sugerimos enviar ofício ao IGAN solicitando revisão da normativa atual para considerar a curva da bomba como metodologia aceitável, desde que sejam cumpridos os critérios técnicos, como o laudo de aferição atualizado. Essa discussão chegou em razão de algumas condicionantes de telemetria estarem sendo sugeridas aos usuários, né, sendo exigidas aos usuários, e chegou a correspondência no comitê dizendo que essa metodologia era inviável financeiramente. Então, a diretoria encaminhou para a CETOC discutiu e entendeu que, se houver a possibilidade de utilizar o orímetro com a aferição anual da bomba, pode ser aceita e pode ser uma metodologia aceitável. Recebemos essa correspondência ontem, tá, pessoal? Então, isso aí a gente vai encaminhar para frente. Na sequência, o outro ofício que foi encaminhado para a CETOC é sobre os chacreamentos. Foi um ofício até encaminhado pela Rovena para a gente, para que a gente pudesse buscar soluções quanto a isso. E aí também encaminhamos a CETOC, para a CETOC dar suas tratativas e dar o retorno para a gente. Questão dos chacreamentos irregulares. Recomendamos que a diretoria do CBH Paracatu que coordene a criação de um fórum multissetorial para tratar dos impactos dos chacreamentos irregulares, envolvendo os órgãos públicos, como o Ministério Público, prefeituras, Secretaria do Meio Ambiente, IGAN, Supran-Urga, Polícia Ambiental e associações locais como a APAN, para que haja discussões sobre fiscalização, regularização de loteamentos e ações educativas para ocupação regulares. Reforçamos a necessidade de coibir chacreamentos irregulares por meio de fiscalização rigorosa e aplicação de penalidades. Sugerimos implementar programas de educação ambiental voltados para ocupações regulares e com foco no uso consciente de recursos hídricos, de gestão de resíduos, e que promove a atualização de planos diretores municipais e legislação sobre o uso e ocupação do solo. Recomendamos também que o CBH Paracatu e Uruguai emita moções ou notas públicas que alertem as autoridades competentes sobre os impactos dos chacreamentos irregulares e solicitem apoio para medidas de fiscalização e gestão ambiental. Ainda sobre a ampliação de discussões, recomendamos que as pautas levantadas sejam ampliadas e levadas às instâncias superiores, como o CBH São Francisco e outras organizações regionais para a integração de esforço. Então, essa foi a resposta da CETOC, nós vamos receber isso e, a partir de agora, vamos dar outros encaminhamentos para vocês. Ronete, você quer comentar sobre a reunião da CETOC? É com você como membro, né? Às vezes você quer comentar. Bom dia mais uma vez, eu sou Ivonete Antunes Ferreira, eu sou coordenadora da Câmara Consultiva do CDH Urucuí. No Comitê do Paracatu e Urucuí, então, foram estabelecidas 4 câmaras técnicas, né?
e o Adson, então, que é o coordenador da Câmara de Outorga e Cobrança, da qual eu também faço parte. Então, nós participamos dessa reunião da Câmara de Outorga e Cobrança com os devidos encaminhamentos que o Tobias gentilmente fez a leitura para a gente. Tivemos presente, então, os conselheiros Bruno Pérez Oliveira, a Daiane, eu, Ivonete, o Alexandre, o Marcelo Valadares, o Adailson e convidada a Angélica, que é da MGS, que é secretária do nosso comitê. Sobre esse primeiro tema da discussão, a gente viu como extremamente importante e relevante. Só esses dois tópicos, o que foi debatido até chegar nessas recomendações. O Alexandre, o Marcelo e o Bruno, então, e outros conselheiros levantaram as questões técnicas, ressaltando os desafios enfrentados em relação a essas telemetrias. A gente teve essas 3 sugestões aí, e algo extremamente importante para a gente, e eles colocaram que, ressaltando os desafios enfrentados pelos produtores rurais, com a exigência de hidrômetros, que são muitas vezes não são precisos ou confiáveis, surgiram sugestões para a adoção de métodos alternativos, como a curva da bomba com aferição periódica, orímetros e telemetria digital, sendo essa última considerada mais eficiente, embora com custos mais elevados. Então, foram as 3 sugestões, e esta foi a que foi decidida, então, sugerida, então, para a Câmara. Marcelo Valadares destacou que quaisquer mudança deve levar em consideração os custos e a capacidade dos pequenos produtores de arcar com a tecnologia, e o Bruno Pérez propôs uma abordagem que atenda às diferencialidades dentro da mesma bacia, com metodologias diferenciadas, conforme o tamanho e capacidade das propriedades. Ao final, então, das discussões, foi decidido que a recomendação técnica para o Comitê de Bacia seria a adoção da curva de bomba com aferição anual e a possibilidade de melhorias tecnológicas caso o usuário optasse. E, futuramente, se houvesse alternativa melhor, esse tema retornaria à CETOC e, consequentemente, ao comitê. O outro ponto de pauta que o Tobias também colocou é a questão do aumento dos impactos de chacreamento. Também na reunião dos gestores nós já tínhamos discutido isso já há muito tempo. Hoje em dia as propriedades, as fazendas, por causa dos impostos, eles estão diminuindo ali a venda, né, chacreando as propriedades, porque o custo fica, o retorno dessas vendas de chacreamento, muitas vezes é maior para o proprietário, e aí quando ele, vamos dizer, fatia mais a propriedade, ele diminui aí a possibilidade de pagar o imposto pelo quantitativo todo da fazenda, embora isso gere problemas, todos os problemas sociais para o município. Então, essa era a discussão lá no Poder Público, né? Então, sobre esse assunto, a Adson iniciou discussões sobre o tema, o ponto do aumento dos chacreamentos irregulares e seus impactos nas bacias foi trazido pela Engenor. O grupo destacou a preocupação com o desmatamento, descarte inadequado de resíduos e a captação irregular de água nas áreas afetadas, um dos problemas que a dona Rovena citou, né, aqui durante a fala dela sobre outro tema. Alexandre e Ivonete sugeriram um esforço conjunto de fiscalização mais rigorosa e principalmente educação ambiental. Também se propôs a coordenação de discussões ampliadas com órgãos como o Ministério Público e prefeituras para abordar esses desafios de forma conjunta. Após a discussão, os encaminhamentos técnicos foram definidos para que a CETOC formalizasse as recomendações à diretoria do CBH. Não vou repeti-las, que o Tobias já fez. Obrigada, viu, Tobias? Então, foram esses 2 temas. Então, gente, a reunião da CETOC então, é convocada. Foi feita uma reunião muito técnica, muito bacana. O nível dos componentes da CETOC é excelente. E, dentro desses 2 temas debatidos, foram essas recomendações. Muito obrigada. Beleza, Romero, obrigado. Então, foram os temas que a gente chegou no comitê, né, que chegaram para ser discutido, e obviamente que a diretoria não pode tomar a decisão sozinha, né, da cabeça dela. Então, isso foi encaminhado para a CETOC, foi feita a discussão, a recomendação chegou anteontem,
E aí, com isso na mão agora, a gente vai realmente dar os encaminhamentos, promover os encontros e fazer as correspondências. Eu não sei se o Ciro quer comentar sobre a metodologia de monitoramento, se existe alguma... aí depois também a gente vai ter outros momentos para discutir isso, né, com esses encaminhamentos aí. Eu não sei qual vai ser o entendimento do IGAM, mas é um primeiro passo, né, é uma primeira conversa. Na sequência da nossa pauta, temos o retorno sobre os ofícios encaminhados à CTPL. A CTPL, nós encaminhamos uma solicitação, houve um evento no CBA Paracatu, na composição das câmaras técnicas, que gerou um desentendimento por falta de um normativo específico para a eleição nas câmaras técnicas. Então, a diretoria encaminhou a correspondência para a CTPL, para fazer essa discussão lá, que é a instância que vai debater assuntos legais. Então, conversei com a coordenadora antes dessa reunião, eles ainda não fizeram a reunião da CTPL, mas conversei com o Wilson também, vou repassar isso para ele, porque ele, essa semana, tem uma reunião com a Gabriela, que é a coordenadora, para já organizar essa reunião e trazer o retorno. Ou seja, a CTPL ainda não nos trouxe o resultado disso, em razão de não ter feito essa reunião ainda. Então, nessa semana, eles vão fazer essa reunião para nos trazer a resposta e quais são as propostas de alteração do regimento para criar esse normativo específico para a eleição nas câmaras técnicas, tá? Então, o retorno da CTPL seria isso, e agora, por fim, eu já passo o balde seu para falar um pouquinho sobre o programa Produtor de Águas. Se vocês puxarem na memória, nós tivemos, durante a nossa apresentação do nosso plano de trabalho, onde elegeu a nossa diretoria, que nós colocamos sobre o programa Produtor de Águas, que é algo estratégico, que a gente entende que é bom fazer na nossa região, vai trazer benefícios, dentre várias outras vantagens. E aí, na última reunião da CCR Alto, eu tive a oportunidade de encontrar o Guicil. Não, eu falei, vai em Paracatu, eu sei que está sempre na região, está em Januário, Janaúba. Vai lá na nossa reunião para falar um pouquinho do programa Produtor de Águas e dos resultados possíveis que a gente pode ter. Então, por isso, está aí o Guicil. Pode ir lá que eu vou. Vai lá, Guicil, fica à vontade. Boa tarde a todos, obrigado, presidente Tobias. Todos técnica entre a Agência Nacional de Águas e a SEMAT. A gente tem vários parceiros, estão listados aí alguns parceiros que contribuem com a gente, todos já têm acordo de cooperação técnica assinado também. É no mouse, né? As informações, se buscar Programa Produtor de Água de Minas, vocês vão encontrar no site da ANA e também no site da SEMAT. Começamos com os projetos produtores de água aqui na região das nascentes do São Francisco, onde está aqui já colorido de azul, a gente já desenvolveu obras e os produtores rurais já estão recebendo os pagamentos. E a nossa missão é desenvolver essa política de pagamento de serviços ambientais em todo o estado de Minas Gerais. E eu estou aqui com a tarefa de trabalhar isso aqui nos comitês do São Francisco. O estado de Minas Gerais é o estado que mais tem projetos produtores de águas do Brasil. São cerca de 65 projetos a nível de Brasil. Em Minas, a gente tem mais de 25. Aqui é a nascente histórica do Rio São Francisco. A gente está numa expedição desde março, rodando a bacia. O São Francisco tem duas nascentes, para quem não sabe, a nascente histórica e a geográfica fica em Medeiros. Essa é a maior cachoeira do Rio São Francisco, a Casca d'Anta, fica no Parque Nacional da Serra da Canastra. E aqui é um encontro do Rio São Francisco, que é um rio estadual,
com o rio Samburá, que é um rio federal. Então, vocês podem observar que este rio aqui, ó, São Francisco, é bem menor do que o Samburá. Distância, volume de água, entendeu? Várias coisas. Mas Augusto Santilleri, em 1820, visitou a região e entendeu que a Casca d'Anta representaria bem as nascentes de São Francisco. Mas eu acho bacana essa foto aqui, aqui é os barquinhos nossos lá embaixo, que o rio maior cedeu o nome para o menor. Porque o rio São Francisco aqui, Pirapora, Januária, deveria chamar Samburá. Ou a nascente lá em cima deveria trocar de lugar, em vez de sair em São Roque de Minas, sem Medeiros. Mas o importante para a gente é a água. E o São Francisco não tem só duas nascentes. São todas as nascentes da bacia. É o Urubuia, o Paracatu, o Velhas, entendeu? Essas são as nascentes verdadeiras do Rio São Francisco. A gente lá no início da nossa expedição, no mesmo local, e eu repeti a foto aqui para vocês verem a diferença da qualidade da água. Quando chove, fica muito sujo. Isso devido ao perfil de elevação da nossa bacia hidrográfica. Nos primeiros 100 quilômetros, a gente sai lá da Canastra, lá 1.450 metros, e já vai para a cota de 650. Então, lá é uma região que chove muito, dá muita tromba d'água, cabeça d'água, muita enchente, muito processo erosivo, mas passou a chuva, os produtores rurais, as cidades ficam sem água, porque essa água escoa rapidamente e vem parar aqui no Lago de Três Marias. Então, a nossa solução foi o quê? Mobilizar as comunidades, a sociedade, as autoridades, né? É fundamental, gente, a gente trazer a população para trabalhar com a gente, ser nosso parceiro. Esse auditório aqui deveria estar cheio. Na minha opinião, lá em Doresópolis, onde a gente começou, o primeiro projeto, está ali o Túlio também, que é parceiro da FIENG, um município, 1.440 habitantes, os menores do Brasil. Tinha 500 pessoas na primeira reunião que a gente fez. Um terço da população estava lá na reunião. Então, tem que trazer a sociedade para nos ajudar. A gente tem visto aí, ao longo da nossa jornada, vários projetos acontecendo. Absurdo. Prevaricação, como foi falado aqui. Obras mal feitas e superfaturadas. Uma fossa que a gente lá instala lá por R$10.000, já pronta, instalada, aqui está chegando a 30 mil. E as pessoas não estão sabendo. Nem eu que estou dentro do sistema, estou tendo dificuldade para ter essas informações. E aí fica, comitê não faz nada, comitê não serve para nada e tudo, mas o recurso está saindo de lá. Se está chegando aqui, eu não sei, se está sendo bem investido, a gente está vendo, né? E os comitês têm que abraçar essa causa, solicitar informações das agências, entendeu? Porque senão fica muita vontade, né? O Ministério Público é nosso principal parceiro, aí ajudando, conversando com os produtores rurais, a gente tem um trabalho de mobilização com os jovens. Agora aqui é uma barragem de captação d'água, abastece a cidade de Piuí, que é o Ribeirão Arara, todo mundo aqui de tênis em cima da barragem, porque 100% da água que chega aqui nesse curso d'água vai para abastecer a cidade de Piuí. E bom para chover a região lá, entendeu? Vocês podem observar lá na imagem anterior que a vegetação está verde. Então, fomos mobilizando, pediu o pastor, o padre, as pessoas, entendeu? Carro de som na rua, e na rádio, tem que falar, tem que ir conversando com as pessoas, e mobilizando. Aí, ó, a gente mobilizando, viajando para Brasília, indo em reunião de fórum estadual, fórum nacional. Esse era o nosso comitê de bacias hidrográficas, lá, o SF1. Quando eu entrei para a presidência, a proposta era acabar com o comitê, porque já tinha 3 anos que a gente não fazia nenhuma reunião, e a gente conseguiu ali meio que dar uma revitalizada no comitê. Hoje a gente já tem um novo presidente, entendeu? Eu não gosto desse tipo de
política onde uma pessoa fica no poder a vida inteira, reeleição, esse tipo de coisa, eu acho que tem que ter transição mesmo, para ter a oportunidade para outras pessoas. O comitê hoje já está até mais fortalecido, entendeu? Aí a gente em Brasília, que são todos produtores de água, pessoas do Brasil inteiro. E através dessa mobilização, a gente conseguiu desenvolver todos esses projetos, ó, Doresópolis, Piuí, na Serra da Canastra, São Roque, Capitólio, Luz, Bom Despacho. Aí, ó, tá no Cajuru, no SF2, tem também no Rio das Velhas. Então, a coisa vem crescendo. Da nascente para Foz, temos também projetos no Rio Grande, porque são ali muito próximas às bacias, então a troca de informação ali possibilitou a gente desenvolver nesses outros municípios. Essas informações, se pesquisar no site da ANA, está lá a lista de projetos que a gente desenvolve, e com o objetivo de melhorar a quantidade e qualidade da água. Principalmente aquelas usadas para abastecimento público, porque o nosso principal parceiro nesses projetos são as companhias d'água. SAI, a Copasa também participa um pouco, prefeitura, né? E aí já vem a fase de execução. Existe o manual da Agência Nacional de Águas, então aqui é um programa que a gente acompanha. Então, desenvolveu todas essas ações aqui, é considerado produtor de água pela ANA. E começa pelas parcerias. Então, como foi falado aqui, convidar as entidades, as prefeituras, né, Câmara de Vereadores, isso aí é muito importante. A divulgação, né, das nossas ações, todos os produtores rurais que participam dos nossos projetos entram por meio de um edital de chamamento, é para todos, não é só para o amigo, entendeu? Esses editais têm que ser ampliamente divulgados. Fez ali o cadastramento, ali a inscrição dos produtores, vai uma equipe técnica de engenheiro com a ART na propriedade rural, faz o levantamento completo, propriedade por propriedade, cada produtor rural recebe um projeto da sua propriedade rural. Aí os próprios produtores rurais, quando eles ganham a confiança da gente, eles passam a nos ajudar, ser parceiro, entendeu? Apontando os problemas, e a partir desses levantamentos a gente vai gerando esses mapas. É mais que a gente chama de PIP. Então aqui, ó, tem as barraginhas a serem construídas, as barraginhas já prontas, aonde já tem reserva, aonde precisa recuperar, aonde está aqui a curva de nível que vai ser construído no terraço, os pontos de fossa, é um diagnóstico completo da propriedade rural. Inclusive, ali no Pandeiros está sendo elaborado PIPs com recurso do Comitê Federal. E é importante a gente acompanhar esses PIPs aí até para ajudar a qualificar eles. Esse PIP aqui, por exemplo, está incompleto. Então, do ponto de vista técnico, tem várias coisas aqui que a gente precisa melhorar. Mais um PIP, São Roque, Minas. E a partir desse levantamento, desses PIPs, eu passo a ter noção do valor que eu vou investir lá na propriedade rural em obras. Aqui é um exemplo de uma propriedade rural, a Fazenda São Bento. Então, para fazer terraço, barraginha, cerca, instalar fossa, esse tipo de coisa, fazer aceiro, né? Vou precisar aqui, ó, de 366 mil para uma única propriedade rural. Tem propriedade rural que o PIB desse fica em 2 milhões. E tem uns que ficam em 5 mil. E também a gente, depois de já ter discutido os valores que a gente vai pagar para os produtores, porque não existe uma tabela nem estadual e nem nacional, isso é discutido ali na bacia, né? A gente chega aos valores de PSA que o produtor rural vai receber. Nesse caso aqui, R$23 mil. Por quê? Vou gastar muito na recuperação da propriedade rural dele. E aí justifica eu pagar também um serviço que ele não está prestando aí. Quando a propriedade rural é conservada, preservada, a gente gasta pouquinho na obra, mas o PSA dele já fica bem maior
porque ele já presta o serviço ambiental. Oi? PSA, gente, é pagamento por serviços ambientais. Mas não é o produtor que paga para a gente paga para o produtor rural preservar. Aí o exemplo do Piuí, no caso de Piuí, aí, ó, naqueles mapas lá, eu vou gastar, já foi, isso aqui na verdade já foi executado, 3 milhões em obras e 184 mil reais em PSA. E aqui são as modalidades de pagamento que a gente faz. Eu sugiro, Tobias e Rodrigo, quando vocês forem desenvolver aqui, assim, não fica inventando muito não, sabe? Fica difícil medir. Por exemplo, a gente instala, a gente não dá o material para o produtor, a gente instala a cerca, para não ter garantia que a cerca vai estar lá. A gente instala a fossa. A gente vai lá na propriedade rural, faz uma fossa que custa 10 mil reais e ainda pago para o produtor rural 45 reais todo ano pela manutenção daquela fossa. Acho que não faz sentido isso, não é isso que vai fazer o produtor rural entrar ou não no programa. O que vai motivar ele mais é a questão de reserva florestal, esse tipo de coisa. Então, hoje eu estou resumindo um pouco essas tábuas de valor. Mas tem lugar que a gente paga por plantio direto, sistema agroflorestal, e aí vai de acordo com o perfil de cada bacia hidrográfica. A gente pode criar isso. Aqui, por exemplo, a gente não tem vereda lá. Na região nossa não tem. Mas aqui pode pagar pela preservação das veredas. Um exemplo, lá em São Roque de Minas, agora eu estou pagando pelo espelho d'água. Eu tenho certeza que aquela água está ali. Não fica assim meio... se fizer uma barragem, um terraço está contribuindo com as águas. Sim, tá. Existem estudos que mostram isso. Mas, assim, a gente vê a água mesmo, aqui no copo é muito mais seguro, né? Então, a gente está pagando, inclusive, o maior pagamento, que é 5 mil reais por hectare ano. E aí, sabe aquelas lagoas que eles drenou no Provar, há 20, 30 anos atrás? Eles estão fechando, porque soja rende aí, sei lá, 2 mil, 3 mil por ano. Eu pago 5 mil para ter a água lá, melhor, porque a pessoa acaba que faz a conta, né? Então, ele está preferindo hoje a água. Tudo que a gente faz é apresentado para os parceiros nas reuniões do comitê. O nosso comitê lá, graças a Deus, é unido, entendeu? Lá não tem segredinho, não. Eu estou observando aí no Comitê Federal, a gente também já observou, né? Colegas nossos executando recursos debaixo do nosso nariz e não comenta. Fica quietinho, caladinho. Uai, virou sócio da empresa? Entendeu? Uai, a parceria é com a gente. Então, tem que ser transparente para a coisa funcionar. Aí, foi na propriedade rural, fez o levantamento, tem que deixar os dados com o produtor rural. Aí vai lá na propriedade rural, faz o levantamento, aí cada hora o produtor rural fala, eu acho que é a Codevas. Eu acho que é o comitê, mas qual? Estadual ou federal? Veio aqui, tirou foto, mandou com drone e subiu. Não deixa informação. Então, eu acho que o comitê tem que ter essa política. Chegou na propriedade rural, andou lá, circulou, imprime o mapa com valores financeiros para o produtor rural ficar sabendo que aquela cerca ali vale R$35 o metro, ou a fossa vale 10 mil, e entrega o projeto para o produtor rural. A gente fica com a cópia e o produtor rural fica com a outra cópia. Aí, ó, a gente discutindo com os produtores rurais, a adesão é voluntária, cumprir a lei é outro assunto. Agora, participar com a gente do produtor d'água, se a pessoa quiser, se ela tiver vontade. Inclusive, se o produtor rural estiver na dúvida, falando, é melhor você pensar mais, entendeu? Mas a gente não tem desistência de produtor, pelo contrário, isso só tem crescido. E aí o produtor rural, de posse do projeto, com valores financeiros, já a coordenada geográfica, onde vai ser a barraginha, tudo certinho, ele vai fazer a contraproposta. Porque a gente faz um projeto na propriedade rural do ponto de vista técnico, né? E aí ele vai completar aí essas fichas, cada projeto também tem uma ficha, e a UGP vai avaliar.
E a partir do aceite do produtor rural, a quantidade de água que ele produz, a gente faz uma classificação para atender os produtores em obra e em pagamento, porque às vezes nem sempre tem dinheiro para fazer para todo mundo, né? Mas isso aqui, gente, é sagrado. Aí, ó, o Abraão, que nesse projeto tem várias propriedades rurais. Então, vou atender na 1, na 2. Se tiver uma entrevista, igual a gente tem que parceria com o Globo Rural, né? Se o Abraão não quiser conceder entrevista, é o José Inocêncio. Ah, mas o Luiz Otávio fala muito melhor. Não existe isso. Porque se você começar a pular, inverter pauta na reunião porque o outro precisa de ir embora, ou o outro é mais importante porque, sei lá, é deputado, acaba, vira política. Então, a gente segue rigorosamente a classificação e vai atendendo todos os produtores. Então, uma vez feita a classificação, vai chamando produtor por produtor, vai assinando os contratos de pagamento por serviços ambientais, lança os editais de licitação para as obras, porque quando eu tenho um contrato com o produtor rural, eu já tenho certeza que eu vou fazer a cerca ali naquela PP, eu já tenho um contrato com ele. Não fica aquele meio verbal, sabe? Aí vai lá hoje, gasta absurdo fazendo levantamento, daqui 2 anos, volta outro lá para fazer a cerca, o produtor rural fala, não, vou fazer mais cerca que não. Antes era pasta, agora é soja. Não faz sentido fazer cerca. Ou a barraginha, a drenagem já mudou, entendeu? Então, a gente licita de acordo com os contratos assinados. Para não correr o risco de licitar mais obras do que necessário ou menos. E tem que divulgar esse edital de aquisição de produtos e serviços. Não faz sentido a gente comprar uma fossa no município de R$ 2.500, no outro município R$ 8.000 e no outro R$ 30.000 o mesmo produto. Está tendo um problema nisso aí, de divulgação, na licitação, entendeu? Então, tem que divulgar e quando a gente divulga, a gente compra mais barato. Aí a parte de finalização das obras todas, aí a gente já construiu, né, as barraginhas. Isso aqui é muito bom. A gente vem de Januária, ali passando ali, próximo a Urucuia, aqui por cima, aqui, né, na Chapada. Gente, a estrada. Isso aqui de água pela estrada. Se não for o caminhonete, não passa. E assoreando as nascentes, assoreando as veredas, assoreando os rios, o rio Urucuia, o Pandeiros, o São Francisco. Maior parte desses impactos ambientais que existem nas águas aí, vocês podem ter certeza que vem das estradas. Isso aí é fato. A estrada vai virando uma cava. E todo ano a prefeitura passa uma passada para lá, uma passada para cá, cava mais, não constrói uma barragem, uma drenagem, alguma coisa nesse sentido. E aí vai acabando a estrada, vai acabando o meio ambiente, a água, né? Então, essas barraginhas aqui contribuem muito. Aí, ó, barraginha infiltrando. Olha aqui, onde a gente construiu o terraço e barraginha. Depois que choveu, ó, olha o tanto que o pasto aqui, ó. Aqui não fez, e aqui fez, ó. Esse aqui onde fez, tá melhor do que esse que há olho nu. E aí depois o produtor rural vizinho aqui pegou e resolveu fazer e também a gente atendeu ele. Aí, ó. Se a gente não constrói essas barraginhas lá no alto, esses terraços, o Rio São Francisco está passando aqui embaixo. Essa água drena rapidamente e chega em Três Marias, a gente vai ficar sem água. E tem que fazer de acordo com a necessidade. Olha lá, numa área de 1.000 hectares, em Doresópolis, ali tem mais de 300 pontos de barraginha. Não é esse negócio assim, o comitê vai aí contratar a construção de 500 barraginhas
e eu vou dividir 10 barraginhas para cada produtor rural. Não é essa política, eu tenho observado isso ocorrer muito também, viu? Para você era 5, mas sobrou só 3. Entendeu? Ou tem muita barraginha, mas se você quiser fazer mais buraco na sua terra, pode. Não, gente, é de acordo com a necessidade mesmo. Aí a parte de construção de cerca com acero. Aí, ó, cerca com acero. Tem que ter acero, porque nós temos histórico de fogo. Eu faço uma cerca cara de 40, 50 reais no metro. Primeiro ano vem um fogo e queima essa cerca. Perdi lá em 1 milhão, 2 milhões de reais de cerca, entendeu? Então tem que ter os aceros. Os produtores rurais nos ajudam aí, reforçando a cerca, a gente autoriza isso, ele não pode retirar. Mas tudo que fizer para nos ajudar a melhorar, estamos juntos. Aí, fazendo plantio de mudas, a gente tem a parceria também com a FAENG, e através do Senar, a gente faz os cursos, né? Recuperação de nascente, instalação de fossa ou de recuperação de área degradada. E naqueles locais onde a gente fez o curso, já ficou pronto. E a gente já ali mobilizou as pessoas, as mudas para serem plantadas. E a gente paga pelo crédito de carbono também, viu? Aí a gente plantando muda na nascente do Córrego Perópolis. E hoje, como que ela está? Ó, água brotando. Agora o produtor rural já diz que já pode fazer aqui em toda a área, porque ele está recebendo o crédito de carbono. Vai ser mais viável para ele. Aí, ó, em Painhos, ó, a nascente que abastecia a cidade de Painhos e hoje como ela está. Essa parte de saneamento, isso é importante também. A gente tem parceria com Coca-Cola, Heineken e outras empresas, entendeu? Eles destinam recursos para a gente estar atuando nesses projetos. Aí a fossa já é instalada. Agora imagina aí a hortinha verdinha, mas tratada com esgoto, né? Vai ficar verdinho mesmo, mas a qualidade do alimento ali que você come cru não vai ajudar na saúde da pessoa. Então a gente instalando aí as fossas, fazendo a parte de monitoramento, manutenção. Não resolve eu ir lá também no Pandeiro, onde for, construir lá 1000 barraginhas, mas não tem uma previsão de manutenção dessas barraginhas. Aí rebenta uma, duas, a prefeitura não faz manutenção, quem construiu diz que já cumpriu a sua obrigação e tudo. Aí aquelas duas que rebentou já, assim, ó, aí vai em cadeia, um efeito dominó. Já rebenta mais 4, 5, tal, no instantinho, acabou o seu projeto e virou um processo erosivo ainda na bacia. Contrário, entendeu? Então, é melhor a gente fazer menos, bem feito, do que sair aí. A gente viu aí barraginha na bacia, viu? Não aqui especificamente assim, ó, foi lá, empurrou a terra para lá, empurrou para cá, pronto, bateu o asfalto, recebeu. Agora hoje já está lá, um monte de terra, a barraginha assoreada e aquela terra indo por água. Então, tem que ter manutenção. Nascer e tudo. A parte de divulgação, até então a gente não estava divulgando. Eu estava naquele discurso político seguinte, eu sou de fazer, não sou de falar. Mas a partir do momento que o pessoal da Agência Nacional de Águas, do Ministério Público, do próprio governo do Estado, pediu para a gente dar uma volta e compartilhar as experiências, a gente começou a estar divulgando as nossas ações e tem divulgado. Quem é recurso público, tem que ter transparência, entendeu? Publicidade, né? E mais uma, existe aí algumas. Cada troféuzinho desse aqui é um pagamento para um produtor. Então, é uma forma que a gente arrumou de homenagear eles. Só que o certificado nosso mesmo recebe o troféu. É dinheiro na conta do produtor. Nesse caso aqui, depósito bancário, mas a gente costuma imprimir os cheques também, entendeu? O produtor rural, ali, às vezes, em alguns lugares facilita o cheque, ou PIX.
Aí, ó, no caso aqui, a gente fez a transferência e imprimiu um cheque grande para ali fazer ali os primeiros pagamentos. Mas aqui, por exemplo, ó, essa produtora rural que recebeu 2 cheques, um de 6.000, o outro depois. Eu dei um zoom aqui na legenda, parece que é 7.000. E a gente faz o projeto por propriedade rural. Eu não faço o projeto para o produtor rural, eu faço para a propriedade. Então, você tem 2, 3 propriedades rurais, é importante esses projetos serem individuais, porque se ele negociar a terra, parte da terra, não compromete todo o contrato nosso, né? Aí os produtores recebendo, o município também, aí Pará de Minas. E é isso aí. Tudo bicho. Arara, onça, beija-flor, olha lá. Tudo bicho. Agora, ele só serve para estampar papel? Vai pegar os bichos aí de cerrado, que está caminhando lá, e nos dando alimento e água? Enfiar no bolso? Gente, vamos investir na bicharada, porque vai virar tudo papel e nós vai ter que comer papel, porque vai ficar sem água e sem alimento. Então, é importante a gente reconhecer a natureza também como algo que pode, assim, financeiramente mesmo, entendeu? Que pode nos ajudar financeiramente. Agora, eu vou ficar também brigando com o produtor rural para fazer uma cerca ali a 50 metros da nascente, sem ajudar ele a fazer essa cerca, para ele fornecer água e alimento para a cidade, e a cidade devolver lixo e esgoto. Vamos ser justos nessa causa aí, gente, porque eu vejo às vezes as pessoas criticar o agronegócio. Gente, tomei café hoje graças a essas pessoas. Jantamos ontem graças a essas pessoas. E as pessoas, muitas das vezes, faz coisas erradas. Por quê? Precisa do dinheiro. E se não investir, vai virar um conflito, uma confusão e vai continuar os problemas aí, igual a gente está assistindo hoje. No mais, gente, agradecer a vocês. Aqui é nós na Serra da Canastra. A gente também tem lá no site do comitê algumas informações sobre a nossa expedição. Aí tem os QR Codes, quem quiser ter mais informações sobre o programa Produtor de Água e também o programa de Minas, aqui é o governo federal e aqui é o governo estadual. Pode fazer a leitura e tirar foto. Quem tiver projeto de PSA, pode escrever por meio desse QR Code e é levado para o estado de Minas inteiro. Então, é importante também o comitê, que agora já vai ter cobrança, esse tipo de coisa, se organizar para encaminhar esses projetos, porque o recurso existe, ou a parte fica parada da falta de projeto, ou aquilo que a gente investe não está dando o resultado que a gente precisa, por falta de envolvimento mesmo das pessoas, entendeu? E a gente precisa o quê? Mudar isso, porque da forma que está, a gente está se acabando. Obrigado, gente. Obrigado, Dirceu, obrigado. É sempre muito bom ver a apresentação sua, Dirceu, porque eu acho que traz a reflexão para a nossa região que nós podemos fazer alguma coisa, né? E para quem não conhece o Dirceu, não conhece a história dele, esses projetos que ele vem desenvolvendo ao longo do tempo, traz, além de solução ambiental para as áreas afetadas ou mal geridas em alguns casos, traz a justificativa direta para o produtor rural. Fala, olha, eu vou resolver o problema dessas barraginhas de erosão, de nascente que você tem, vou te dar o serviço, né? Você pode dar uma complementada para aumentar o seu PSA e ainda vou te pagar por esse serviço ambiental. Então, é algo que nós, enquanto diretoria, a gente pretende avançar com esse projeto. Nosso contrato de gestão provável vai ser assinado no início do ano que vem, então a gente vai começar a avançar com isso, né? Então, acredito que a gente ainda vai conversar muito. Eu quero agradecer você, Dirceu, por ter vindo aqui, gastado seu tempo com a gente. Eu acho que a SF9 também deve pensar nisso, né? Isso que é. Sim.
para receber sobre a água, tem que ser através de associação ou individual? Olha, o projeto ele acontece na Bacia Hidrográfica, que é a nossa unidade de planejamento. Ele é feito por meio de parcerias, instituições, entendeu? Governamental ou não, e os produtores rurais vão aderindo. Então, para eu desenvolver o projeto produtor d'água, eu preciso de parceria. Tem que ter, no mínimo, 2 instituições. Porque senão fica o projeto da prefeitura, ou o projeto do IFMG, ou o projeto da Copasa, entendeu? Então, a ANA exige que tenha, no mínimo, 2 instituições na parceria. Pode ser IEF com Emater, ou com prefeitura e tal, mas normalmente a gente tem ali Rotary Club, entendeu? Tem várias instituições que contribuem, é fácil formar essas parcerias. Agora, com relação à quantidade de produtores, é individual, pagamento, ele não precisa estar ligado a uma cooperativa ou alguma associação, não. Agora, a gente não busca quantitativo de produtores rurais, porque não é projeto social. Eu busco quantitativo em hectares de área. Quanto mais hectares de floresta, quanto mais hectares de conservação de solo e água, entendeu? Maior é o nosso interesse, porque, independente da quantidade de produtores, eu não estou aqui para beneficiar o produtor rural. Eu estou aqui para valorizar a água. E quando a gente tem um território maior, ali produz mais água. Só um exemplo, gente, que aconteceu lá em Piuí. Uma mineradora nos procurou e o pessoal também da energia solar para me contratar mesmo para trabalhar para eles. A gente até conversou um pouco, depois eu preferi continuar na linha que a gente já atua, que é junto com a ANA, né? Para implantar uma mineradora na Serra do Piuí e placas solares tipo aqui, entendeu? A gente desenvolveu o programa produtor de água lá, fizemos contratos com os produtores, instalamos fossa na bacia inteira, acho que foi mais de 85 fossas, fizemos a cerca, os aceros, os pagamentos e tudo. Resultado, a área transformou numa APA. Foi 30 dias, ele já desembaraçou as coisas, os produtores já falaram, não, já estou ganhando, entendeu? Se a gente não tivesse com o programa produtor de água em Piuí, aquilo lá já estava forrado de placa. Então, se eu não oferecer uma alternativa para os produtores rurais também de renda, ele vai acabar cedendo a pressão do modelo econômico que a gente vive, né? Que é o capitalismo. Disseu, bom dia. Meu nome é Valéria, eu sou de Chapada Gaúcha. Estou feliz de estar aqui, primeira vez que eu participo da reunião, e triste ao mesmo tempo, porque não tem ninguém do nosso setor lá participando da comissão. Eu sou gestora do Parque Estadual Serra das Araras e da Veredas de Desenvolvimento Sustentável Veredas do Acari, em Serra das Araras. E a gente está tendo muita procura lá dos produtores para a gente cercar nascentes, para a gente fazer barraginha, porque o nosso Rio Pardo, Catarina, está totalmente assoreado. E nós estamos com perca de grandes veredas que estão secando lá na nossa região. Eu gostaria de saber o seguinte, se quando dentro da RDS, se a gente pode fazer com aquele IF, gerido pelo IF, para a gente fazer uma parceria com os moradores de lá, que a gente tem bastante, para a gente fazer essa junção lá dentro lá da RDS. Gostei muito da apresentação, eu tenho 4 meses que eu estou gestora lá, e várias pessoas estão procurando para poder, porque a água lá realmente está secando, Chapada Gaúcha está em crise, tem dias que não tem água, é um caos que está lá, e ninguém está fazendo nada. Do meu ponto de vista, eu não vejo que está fazendo nada. Então, assim, muito obrigada por essa apresentação, fiquei até agora, e foi muito bem, feliz de estar aqui, que a gente vai ter que fazer um projeto lá. O IEF, a nossa secretaria executiva do nosso projeto a nível de estado, é o próprio IEF, é a Adriana, que fica lá em Divinópolis. Então, ele já é parceiro oficial no programa. Agora, é importante a gente mobilizar as outras instituições, ONGs, a população, entendeu? Para a gente, junto, desenvolver um projeto para ali. Porque não dá para copiar o de lá para cá, a gente tem que desenvolver ali. Mas pode pegar o meu contato, viu, para a gente trocar mais informações a respeito. Gisele, parabéns pelo entusiasta dessa questão aí, de perceber a sua, além da vivência sua, né, o seu entusiasmo, isso é fundamental
né, para a execução do trabalho, elaborar o projeto, executar. Eu sou do Gaiala, né, do CPH do Cunha, hoje unificado. Aí vem a pergunta: nós temos um termo de referência elaborado por nós, a equipe nossa, né, e nesse caso, haveria interesse da sua parte a gente discutir esse termo, ou você já traz esse termo de referência pronta, nesse caso aqui? Dá para discutir com a gente ou... A gente tem que discutir aqui. A gente não traz pronto. A gente constrói aqui. Porque se eu trouxer pronto, no dia que eu for embora também, mesmo dando certo, vai se acabar. Então, a construção tem que nascer aqui. E assim é fácil, porque a gente já tem algumas experiências. Eu já sofri muito, tem muitos anos que eu trabalho com isso. Com certeza, eu não vou querer que vocês sofram tanto que eu sofri, porque não é fácil também, entendeu, gente? Boa tarde. Primeiro, parabenizar o seu aqui, tá? Eu conheci há tanto tempo e também me encantei com o seu projeto. Eu me chamo Herbert Alvini, sou de Januária, o empresário, produtor rural, na Bacia do Pandeiro. Eu tenho uma reserva particular na Bacia do Pandeiro. Quando eu falo de pandeiros, eu falo com muita propriedade. E eu posso falar, porque eu preservo. O César já conhece o meu trabalho, já participamos juntos, entendeu? Enfim, cheguei a um ponto de cansar. O pandeiro está morrendo, como o Neil falou, o gerente da nossa APA lá, mas não se fazem nada. Fazem projetos, 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 projetos. Nós tivemos lá uma compensação ambiental que o Panderval fez com a CEMIG e que tinha milhões e nunca foi feita ação. E as barraginhas ao longo do Pandeiros, e o Pandeiros eu acho que é um dos rios que tem mais estrada vicinal à sua margem. O produtor rural da bacia do Pandeiros não está degradando o Pandeiros, porque eu conheço da nascente a foz. Tivemos uma fazenda ontem, modelo, que você viu, está aqui na cabeceira do Pandeiros, onde eles não queriam, de forma nenhuma, que produzisse. E eu, enquanto secretário de Agricultura e Meio Ambiente, que estive no governo passado, fui como praticamente voluntário, impactou até nas minhas empresas, mas eu queria dar um boom na minha cidade, nessa área, que eu conheço. Né? Eu não sou doutor no assunto, mas eu vivi a vida inteira. Tá? Eu tenho 25 anos que eu tenho propriedade rural no Pandeiros e vi o Pandeiros se destruindo. E quem está destruindo? Os rios da região, principalmente o Pandeiros que eu estou falando. Sem foto, eu tenho tudo. Entendeu, André? Eu vou até te ilustrar depois. Lá tem um projeto de 2006, 2008, quando tinha aquele projeto de Pandeiros, que fizeram barraginhas ao longo do Rio Pandeiros toda a margem das estradas vicinais de Pandeiros. Tem barraginha sim, tem projeto sim, e eu vi nascentes voltarem. As nascentes do Provárzea, o que fizeram aquele crime ambiental do Provárzea, feito nos anos 80, né? Aquelas espinhas de peixe, aquelas escamas de espinha de peixe, recuperaram, voltaram depois dessa barragem. O Neil falou sobre, e fala-se muito de poços artesianos. Tem que fazer poços artesianos. Como é que tem que fazer? Barraginhas. A água vai filtrar. Isso eu mostrou aí, mostrou. Pandeiros voltaram, acho que 80% das nascentes do Pandeiros nos anos 2008 até 2012, por aí, as nascentes brotaram, inclusive na minha propriedade. Na minha propriedade, eu fiz. Entendeu? Vou lá te mostrar, hoje ainda. E, voltou. Agora nós estamos lá. Quando teve esse ataque da CEMIG, eu não sei, César, está melhor, você lembra mais de ganhar 12 milhões? Eu acho que 12 milhões. Um litro de combustível, diesel, era R$1,50, R$1,20. Hoje é 5 reais, 6. Nós já perdemos 5 vezes a capacidade de fazer barraginhas. Eu mexo com máquina, com terraplanagem também. Entendeu? Desculpa eu ter delongado aqui e tal, mas isso aqui é um desabafo. Porque eu sempre participei do comitê de bacia, passei mais de 10 anos participando, a gente não é ouvido. Entendeu? E eu queria te pedir aqui,
encarecidamente, e vocês, o trabalho do César, conheço, esse trabalho bacana, você também está de parabéns. Hoje eu estou vendo aqui ação, tá? E eu quero que vocês olhem encarecidamente para aquela situação, né? O Pandeiro, é o Bochá, é o Gibão, é o Catarina, o Rio Pardo. Eu conheço todas essas bacias, eu conheço, da nascente à fonte. Estou falando de propriedade. Desculpa ter delongado aí. Obrigado, Betinho. Não dá para ficar discutindo a vida inteira, né? Porque já chegou num ponto que não dá para esperar mais. Ô, Disseu, é só para fazer um depoimento aqui em relação ao trabalho do Disseu e da Débora, viu, Disseu? E fui na reunião do Fórum Mineiro de Comitê e Capitólio, e lá eu passei, depois da reunião, 3 dias, por conta própria, para conhecer o trabalho em loco de Disseu e Débora, que eles juntos eles são bicho d'água mesmo, eles ficam no barco, entram no barco, viram ribeirinho. Tivemos no Viro e Carranca, né, Alda e Rodrigo, lá em São Francisco, e tive em Pirapora com eles também, com um grupo de pessoas lá para produzir água extremamente interessados. Então, é só para esse depoimento e parabenizá-los. Beleza, Bonete, obrigado. Bom, pessoal, a nossa pauta era essa, né? Eu vou passar para o pessoal do SF9, eu acredito que eles têm só a confirmação de calendário para os seus conselheiros, e aí a gente já parte para o encerramento da reunião, tá? Rodrigo, por favor. Boa tarde, Rodrigo, presidente do CBH SF9. Vou ser bastante sucinto, porque a gente só tinha 2 pautas. Uma seria a apresentação do César e a outra seria a votação do nosso calendário. Como não temos quórum, mas conforme o regimento, a gente, como o horário já passou, podemos fazer essa votação. Nós já encaminhamos por e-mail o calendário. Você, quem tiver alguma coisa contra, por favor, se manifeste. Falta a lista de presença? A lista de presença está lá na frente, lá naquela mesa azul. O que acontece? Eu queria agradecer aqui, Tobias, pelo convite e parabenizar meu amigo César. Parabéns, parabéns. Foi ele que solicitou essa pauta. As duas, tanto convidado e do CBH. Isso aí. Bem feito. Outra coisa, a interação que teve aqui hoje, para mim, das reuniões, foi fantástica. A maioria das reuniões que a gente vai, infelizmente, não tem produtividade, não. É ruim eu falar isso. Infelizmente, já quis sair do comitê, quem não deixou, Disseu. Não, você tem que tentar, porque muitas das vezes você não consegue fazer nada. E descobrimos, como o Disseu falou, que estão sendo feitas ações no nosso território, contudo, a gente não sabe de nada. Sou federal lá. Tanto que eu sei que foi feito umas ações, chamaram como fiscal o cara de outro comitê que não tem nada a ver. Gente, é um absurdo, um absurdo. O que acontece? Entrei em contato com o pessoal da Brigeville, eu quero fazer até o convite para essa participação, que eu vou mandar um link. Quando eu falei com uma pessoa que eu não havia sido informado, o cara ficou engasgado. Ele falou assim, não tem cabimento. Aí falou o nome de fulano e fulano. Pois não me passou nada. Então, eu falei assim, e fulano que tá gerindo esse contrato lá, sem falar comigo? Nada. Aí ele se disponibilizou a fazer uma videoconferência com a gente, uma reunião virtual, para mostrar os trabalhos que foram feitos, que estão sendo feitos e serão feitos. Eu convido todos vocês a participarem do passo. Assina essa. Não, eu quero. Isso porque então, assina essa. Tira foto. Não sei, falta de comunicação, de interesse, não sei. Isso, não sei se vai falar. E outra, parabenizar meu grande amigo Disseu e Débora. Eu queria abraçar os dois, né? Adailson de Oliveira Santos. Posso assinar aqui de novo? Esses dois eu falo que são amigos mesmo, de coração, que já tem um tempo que eu acompanho os dois. Já andamos de barco, tomando cerveja, ficamos bêbados, bom demais. Dentro do Rio, vixe Maria, quase está até desquito lá em casa. Quando eles vão para lá,
Eu não tenho coragem de falar com a esposa, não, senão eu estou ali trabalhando. Gente, mas é isso, agradeço demais. Eu creio que todos que vieram tiveram a oportunidade de sair com um pouco mais de conhecimento. Posições podem ser levantadas agora. Eu desde já agradeço e parabéns para quem teve a oportunidade de participar. Um abraço. Rodrigo, obrigado. Em nome do Paracatu e Urucuia, quero agradecer a participação de todos aqui, agradecer a participação do SF9 também, agradecer você, de seu que saiu lá, sei lá onde, para vir aqui para prestigiar a gente. A vida desse cara é muito corrida, então a gente tem que valorizar muito a participação dele, porque tende a agregar muito aqui no nosso território. Em assuntos gerais, eu quero só dar um informe para vocês que no dia de hoje nós recebemos um pedido do IGAM, da Agência Textil, na verdade, para encaminhar os nossos dados para o contrato de gestão. O que significa isso? Que o nosso contrato de gestão já está em fase final de elaboração e acreditamos que vamos terminar de fechar ele agora, no final do ano, começo do ano que vem. Então, muito provavelmente que na primeira reunião de 2025, nós já teremos o contrato de gestão com a Agência Peixe Vivo pronto, que significa que fica cada vez mais perto a gente ter dinheiro para aplicar e começar, de fato, a gerir o dinheiro da cobrança. Então, esse informe eu queria deixar registrado aqui para vocês. A gente do SF9 também vai chegar isso nesses próximos dias, que é um contrato só, e aí a gente vai poder, no ano que vem, resolver isso, tá? Quero agradecer a participação de todos e, por fim, declaro encerrada a nossa reunião. Não sei se tem mais algum informe da mesa. Só reforçar aqui para os que ainda estão presentes, tem alguém que está presente que não assinou a lista? Nós temos a lista dos membros do comitê e temos a lista de convidados também. Se tiver alguém que não assinou, a lista está aí ainda e a gente disponibiliza o quanto antes aí. Pessoal, já estão encaminhando o sinal, né, Tobias? Vamos convidar todo mundo aqui para tirar uma foto. E, em nome do município de Arina, agradecer a presença de todos, conselheiros e conselheiras, aqui do CBH Paracatu e Urucuia, e dizer que é uma satisfação muito grande tê-los aqui na capital nacional do Baru. Eu estava providenciando umas mudas ali, infelizmente a gente não conseguiu, porque nós tivemos a festa do Baru e foi distribuída tudo lá. Mas numa outra oportunidade, tenho certeza, se estiver presente, levarei para vocês. E fazer um convite, Tobias. Eu ouvi. Com a caneta aí. Eu que o viveiro é grande, está produzindo muito. Tobias, eu queria fazer um convite. Eu vi atentamente todas as discussões com relação à implantação da energia fotovoltaica. E nós temos aqui no município um programa chamado CAI, que é a Comissão de Acompanhamento do Empreendimento. Eles reúnem a cada 3 meses, eles reúnem toda a população para ouvir. Eu quero fazer esse convite assim que eu tiver o cronograma das reuniões deles, eu vou fazer questão de convidados. Então, agradecer os parceiros, a Prefeitura, o Instituto Federal, e aí, muito obrigado. E o almoço, quem for sair aqui, saída para Urucuia, lá no restaurante Calabró, um restaurante muito novo, é um empreendimento, inclusive um empreendimento novo, tá? Na saída para Urucuia, fica do lado da rodovia, do lado direito da rodovia. Então, é um almoço muito bom, um lugar agradável. Então, quem quiser, pode ir lá. Não quiser, tem aqui na cidade também, mais próximo. Obrigado. Pessoal, Eu queria pedir para a diretoria, né, Marcelo, Thaís, providencia a folha timbrada para nós do prefeito, né, porque dessa forma aí está faltando uma identidade para nós, tá bom? pessoal, vou pedir para subir aqui em cima para fazer a foto, tá? Aqui, vamos posicionar aqui bem rapidinho para poder liberar. Então, Bisa, eu ia só fazer a proposta que a gente continua fazendo esse encontro uma vez anual.